gente já pode começar, né, Cris? Então, eu vou apresentar o Márcio, porque o Márcio é meu irmão, é uma pessoa, não é irmão de sangue, mas um irmão adotado, assim, a gente se conhece há muitos anos, né? O Márcio é um excelente profissional. Quando ele voltou no Brasil, numas vindas para cá, ele veio trabalhar comigo num projeto super grande, que a gente ficou aí um tempão, e foi um sucesso essa parceria. E aí, Márcio virou CEO de uma empresa espanhola aqui no Brasil. Depois ele falou: Cris, eu vou embora, vou para fora, porque o cara fala vários idiomas. Ele está trabalhando muito na Europa, nos países da Europa, Estados Unidos também. É uma pessoa bastante curiosa, interessada, estudiosa, inteligente, um estrategista. A Cristina é exagerada. Né, Não Cris? sou, Você é não. exagerada. Não é à toa que você está aí, você está vivendo em diversas praças aí da Europa, fora do país, e está se dando muito bem, graças a Deus, né? Então, eu e a Paty falamos, e aí, né? O que vai acontecer com o RH? O que vai acontecer com a liderança depois que a Covid passar? Eu falei assim, puxa, Paty, eu conheço o cara certo para a gente convidar para bater esse papo, que é o Márcio. Então, Obrigado, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos bater um Cris. papo Obrigado, Patrícia. profundo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Quando a Cris me convidou, eu falei, vamos embora. Vamos me falar quando que é a hora e a gente faz esse bate-papo aqui. Vai ser um prazer estar com vocês nessa horinha que a gente vai ter aqui de bate-papo e à disposição de vocês para poder tá trocando essa ideia e trazendo alguns conceitos, algumas coisas que eu tenho visto aqui na Europa e nos Estados Unidos e o que a gente está vivendo aqui, a gente está alguns dias na frente de vocês, né? Com o lockdown, com toda essa loucura do Covid-19, a gente está algumas semanas aí, né, na frente de vocês, começando a ver a luzinha no fundo do túnel. A gente já pode sair na rua, porque antes nem na rua nós podíamos sair. Foi bem crítico aqui, né? A forma com que bem radical a forma com que foi feita aqui, né? Onde você está na Espanha, Márcio? Eu tô próximo de Barcelona, um povoadinho a 25 quilômetros ao norte de Barcelona, em direção à França. E, cara, nós ficamos 54 dias sem poder sair na rua com as crianças, né? E eu tenho 2 pimpolhos pequenininhos, o Pedro e a Júlia, que são pequenos, que têm 3 e 5 anos. Então é um desafio grande e apoiando os nossos clientes, os nossos colegas, né, a como afrontar esse grande desafio que surgiu quase de um dia para o outro, né, que ninguém acreditava, né? Então é isso aí. Quando vocês quiserem, não sei se vocês querem começar com alguma pergunta, se vocês querem que eu conte um pouquinho. Vai lá, Cris. É assim, a gente sabe que tem um desafio gigantesco, muitas coisas vão mudar, né? Eu acho, ou não, de acordo com o que você pensa. Como que a liderança e o RH vai se portar, ou quais as oportunidades o RH encontra hoje nesse modelo, nessa forma diferente do mundo, do novo normal que a gente vai encontrar daqui para frente? Olha o Vinícius aí. Bem-vindo, querido Vinícius. Legal. Bom, eu acho que agora é a hora. Não tem outra hora, pessoal. Agora é a hora. E eu diria que a grande oportunidade do RH, né? Agora realmente é quando as nossas queixas, né? Ninguém escuta a gente, isso não vai funcionar, não sei o quê. Agora é a hora do Departamento de Recursos Humanos, a área de recursos humanos, se tornar uma área estratégica dentro das organizações, né? E a gente pode entrar mais no detalhe por que eu acho isso. E o segundo aspecto é que a gente tem que deixar agora, a gente tem que passar agora a prática, né? A gente ficou muito tempo aprendendo, né? Liderança situacional, ferramentas de diagnóstico, empoderamento, mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Todo mundo, eu dei algumas palestras aqui na Europa, falando, pouco tempo atrás, no começo do ano na Suíça, dei uma palestra falando sobre o mundo VUCA, né? Que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí você perguntava, vocês entenderam? E todo mundo, ai sim, isso é uma loucura, esse mundo volátil, não sei o quê. Cara, ninguém imaginava que esse como ia chegar e eles iam poder viver em primeira pessoa
o que é realmente o mundo VUCA. Né? Então agora a gente já não está falando de uma coisa teórica, a gente está falando de alguma coisa que todo mundo que está nessa sala agora está vivendo em primeira pessoa, né? E está entendendo, começando a entender o que realmente esse acrônimo significa na pele de vocês. Né? Então agora, para mim, Cris e Patrícia, é o momento de a gente colocar em prática todas essas coisas, né? Que a gente aprendeu nos nossos cursos de liderança, na faculdade, até em casa. O Mário Sérgio Cortella fala assim, né? Quando você quer saber se você vai fazer uma coisa certa ou não, ou se está alinhado com os seus valores, se pergunta se você falaria ou contaria para sua mãe o que você vai fazer, ou se eu teria vergonha de contar para sua mãe. Se você tiver vergonha, não fale para mim, não faça, porque significa que está fora e desalinhado com os seus valores, né? Então agora é o momento de colocar todas essas coisas em prática. Ah, e Márcio, tá bom, entendi. Tô lá, eu sou a pessoa de RH, e aí eu tenho um monte de conceito, eu tenho um monte de coisa, né? Eu vou começar colocando o que em prática, porque eu tenho organizações que estão só focadas em custo para manter, né, em eficiência de custo, para se manter sobrevivente no mercado ou para se reinventar de alguma forma. Eu tenho organizações que estão preocupadas no novo posicionamento, num posicionamento mais colaborativo, já pensando em propósito. E aí a gente tem também RHs que vão ficar só fazendo planilhas de custo, né, e cuidando das políticas de trabalhista e de layoffs possíveis ou reestruturações. Eu tenho RHs que vão trabalhar cultura, valores, né? O que está acontecendo desse outro lado do mundo e como é que você percebe o movimento, a tendência, enfim. Eu acho que uma super boa colocação, porque no final das contas a realidade é a que cada um estava enfrentando e a forma como cada um está vivendo é a que é. Né? E como você bem falou, tem algumas que estão muito focadas na sobrevivência, ou seja, na urgência. Né? Então, eu tenho um modelo de um cara que chama Dave Svoden, que é um cara que trabalhou na IBM, é um filósofo, trabalhou muitos anos na IBM, que ele desenhou um framework que se chama Cynefin, que se escreve C-Y-N-E-F-I-N, Cynefin, que o que fala é um modelo, digamos assim, para tomada de decisões. Ou seja, o que você deve fazer de acordo com a situação que você está vivendo, né? O entorno que você está vivendo. E o que ele fala é que tem 4 tipos de contextos. O contexto simples, o complicado, o complexo e o caótico. O simples olha, acabou o papel, vai lá, compra e resolveu. O complicado olha, a gente não sabe o que a gente vai fazer. O carro quebrou, a impressora parou de funcionar, eu chamo um especialista, o especialista vem e resolve. O complexo e o caótico é o que a gente está vivendo agora, né? Então, o caótico, ele tem a ver com a questão de que tá pegando fogo e eu tenho que apagar o fogo para depois pensar o que eu vou fazer. E tem muitas empresas que estão nesse momento agora. Ele tem que apagar o fogo para poder ver depois quais foram as consequências e o que está acontecendo. Então, a gente não está falando agora aqui para falar, não faça nada. Não. Atua com exatidão naquilo que tem que ser feito da melhor forma possível para poder apagar o fogo, aquele fogo que você tem agora imediato. Ou seja, teu plano de reestruturação ou como garantir a segurança da tua equipe, como garantir uma infraestrutura mínima para que a tua equipe possa trabalhar desde casa, cuidar das pessoas, né? Focado nas pessoas, na tua equipe. E depois você tem o entorno complexo, que aquelas empresas que saíram já dessa fase de apagar o fogo, elas têm que começar a pensar o que elas vão fazer agora nesse novo contexto, né? E o que fala esse framework, né, esse modelo de trabalhar, é que num entorno complexo, ninguém tem a verdade absoluta. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mais do que nunca, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, você tem que estar focado em entender que, enquanto você está resolvendo o problema, vão chegar variáveis novas que vão fazer com que tudo mude e que você não chegue na resposta. Então, o teu conhecimento de muitos anos te ajuda, mas não é suficiente. Então, agora, para mim, na prática, o que significa isso? O RH vai ter que ter um foco enorme em balançar os pratinhos, em gerir as polaridades da organização, né? De uma forma assertiva, mas partindo de cuidar das pessoas, conectar essas pessoas com o propósito da organização, porque a gente não consegue colocar objetivo, gente. O objetivo hoje é muito volátil. Eu posso falar, vou vender 10, mas se eu não tiver 10 clientes, para quem que eu vou vender?
Mas se você quiser você focar no teu propósito, como o Simon Sinek fala no Círculo de Ouro, no Big Porquê, no Big Why, né? Se você focar nisso, é muito mais fácil você motivar, fazer uma melhor gestão do medo, porque as pessoas estão com medo, focar num propósito maior que motive as pessoas para que as pessoas então tenham melhores recursos delas e comecem a trabalhar de uma direção correta. Então, o que eu gosto de falar, e a Cris já me escutou falando isso várias vezes, é a gente trocar o relógio pela bússola. Por que trocar o relógio pela bússola? Porque o relógio ele marca o tempo, já passou. Esse segundo agora que eu acabei de falar já passou, já não volta mais. Agora, a bússola, ela dá um direcionamento para nós. Ela fala para onde a gente tem que ir. Então, os líderes vão precisar estar fortes e ter uma consciência muito grande e tratar de resgatar essa essência deles para poder dar segurança e firmeza para a equipe deles de que eles estão traçando um caminho e que eles acreditam que é o melhor sobre as condições de temperatura e pressão que toda a organização está funcionando agora. Ou seja, pulso firme, né? E para isso, e aí eu paro para vocês perguntarem mais alguma coisa, como é que a gente faz isso, né? O cara tá 1 milhão por hora, ele não dorme, né? Ele trabalha workaholic total, antes já era workaholic, agora o cara tá no limite. Além dele estar no limite, ele tá em casa, o filhinho dele tá grudado no pescoço dele, a equipe dele tá burnout, ele tá preocupado porque ele não sabe o que as equipes dele estão fazendo, ele acha que ele vai ter um ratinho lá, o funcionário dele vai amarrar o mouse no rabo do cachorro e vai deixar rodando em casa para poder achar que ele está trabalhando, né? Ou seja, que a trust, né, a confiança é o fator que gera muita ansiedade nesses líderes, que querem controlar tudo, já não podem mais. Então, aí você fala para ele assim, calma, relaxa, se centra, respira fundo. O que vai fazer? Fala, meu, vai caçar sapo. Medita, né? Medita. Mas o que você tá me falando? Que meditar, né? Não vem com essa história de meditar para mim agora. Tá pegando fogo, meu. Então, assim, o RH vai ter que ajudar o RH vai ter que ajudar e os líderes têm que tomar consciência de que uma coisa chave que eles precisam tratar de apagar o fogo para poder gerar essa tranquilidade a curto prazo, ou seja, entorno caótico, apaga o fogo, mas depois ele vai ter que buscar o centro dele, ou seja, ele vai ter que se alimentar melhor, ele vai ter que dormir melhor, ele vai ter que buscar apaziguar a mente dele, tranquilizar a mente dele, né, o mindfulness e outras práticas que existem, porque ele só vai poder dar conta do que está acontecendo com ele se ele tiver em plena faculdade, em plena capacidade dele para poder enfrentar isso, ou seja, com todos os sentidos dele aguçados e tratando de compensar o medo para que o medo deixe todos os sentidos dele aguçados e não passe, não supere, né, não transborde o copo e ele vá para um extremo que é o pânico, que é o medo que paralisa. Né? A gente tem que evitar que os nossos líderes se paralisem. Né? Outro dia eu falei com uma colega minha aqui, falei para ela, pô, como é que você tá, né? Faz dias que a gente não se fala. Falei, nossa, eu não tô muito legal hoje, não tive muito legal ontem, mas hoje eu tô ótima, não sei o quê. Então, eu falei, puxa, que legal, né? Saber que você tá bem e tal. Eu falei, eu, na verdade, também tenho altos e baixos. Tem dias que eu não tô muito bom, tem dias que eu como o mundo, tem dias que eu tenho vontade de ficar na cama, né? Falou, Márcio, se alguém agora mesmo te ligar e falar que tá 100% dos dias fantástico, você desliga o telefone, chama o médico, que esse cara tá com algum problema. Né? E assim, agora a gente vai ser uma questão da gente poder, da gente tá equilibrando o pratinho e realmente colocando em prática. Eu até brinquei outro dia com um dos sócios da Axiana, a gente falou assim, a gente tem que ser agnóstico. Tanto faz o tipo de ferramenta, metodologia, modelo de liderança, valores, cultura, tanto faz. O que a gente tem que tratar de fazer é ajudar as nossas empresas, nossos partners, né, as empresas com quem a gente colabora, os nossos clientes, a eles serem capazes de colocar em prática aquilo que eles aprenderam algum dia. Seja o que seja, vai ajudar eles, mas agora é hora de colocar em prática. Então, essa teoria. Escuta aí. Vou tomar água, aí vocês perguntam mais. Como que a gente sai? Porque, assim, é um modelo completamente novo, né? Você falou assim, olha, aprendendo tudo que eles aprenderam. Então, eu não sei como é aí na Europa, você pode dizer, nos Estados Unidos, mas como que eu saio de um velho poder, eu sou chacoalhado nesse momento e rapidamente
vou trabalhar com uma nova mentalidade, uma outra cabeça, uma outra forma de enxergar, que você está falando para todo mundo, olha, escuta, acorda, você tem que fazer alguma coisa. Mas ele está habituado no velho poder. Como que ele assume essa nova forma de ser tão rapidamente assim, né? Legal, Cris. Vamos lá, vou fazer um exercício para vocês para explicar o que eu acho que a gente deve fazer. Vocês topam a gente fazer um exercício agora aqui? Sim? Vamos embora. Então, lá, pessoal, todo mundo está escutando a gente aí, liberem os braços, eu quero que vocês liberem os seus braços, liberem os braços, todo mundo com os braços aqui. Atenção agora que eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa, um experimento super difícil, tá? Requer um QI, uma concentração absoluta. Quero que vocês cruzem os braços, cruzem os braços. Cruzem os braços. Não, assim, Cris, cruza os braços. Não inventa, Cristiane Mazieiro. Cruzem os braços. Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o braço que vocês têm em cima? Não precisam responder. Só se deem conta de qual braço vocês têm em cima. Certo? Deram conta? Olhando para os braços, ó, eu tenho direito, tenho o braço direito. Agora eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Troquem o braço. Coloquem o braço tá embaixo, em cima. E aí? Eu tô vendo o Leandro aqui. Esquisito, Leandro, não? Difícil, não? Difícil, né? Complicado, não é complicado, gente? Complicado. Complicado. É impossível? Não. Não é impossível. Não. Ou seja, nós somos capazes de mudar, mas nós estamos acostumados a fazer algumas coisas default, sem pensar, que é o nosso mindset, a nossa maneira de trabalhar. A gente pode fazer diferente? Pode. Como é que a gente pode perpetuar essa forma diferente de fazer? Treinando um músculo que vocês não sabem nem que vocês têm. Ou seja, a gente tem que começar a praticar cruzar os braços de uma forma diferente. No começo, gente, vai ser incômodo. Vocês se sentiram ridículos tentando cruzar o braço de outro jeito e não conseguindo agora? É ridículo. Você fala assim, meu Deus, eu estou tentando cruzar o braço agora aqui e não consigo, eu estou cruzando, me parece meio retardado, né? Cruzando o braço de forma diferente. Mas o que a gente precisa fazer, Cris, é começar a praticar. É colocar um propósito, começar a praticar e começar a ver pouco a pouco, através da resiliência, da superação contínua, de que essa mudança vai ser benéfica. E que só provando, testando, integrando esses benefícios, nós somos capazes de mudar o hábito. Né? Então, por exemplo, se eu... Fala, Paty. Não, continua. Aqui é um aviso meu e da Cris, entendeu? Que a gente, quem é a próxima a perguntar. É um símbolo nosso, vai em frente. Ah, tá bom. Então é o seguinte, se você vai para academia agora uma vez, chegou, 1º de janeiro, vai lá, pula 7 ondinhas, chega em casa e falou, não, chega. Foi a última vez que eu enchi a cara, a última vez que eu comi 20 quilos de açúcar, eu vou começar a fazer exercício. Aí você vai na academia uma vez, volta para casa, olha no espelho, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Aí você vai de novo, primeira semana, segunda semana, tem uma hora que você se irrita e fala assim, pô, que adianta eu ir pra academia? Faz 2 semanas que eu vou, não mudou nada, nenhuma verruga mudou aqui, tá tudo igual. O problema é que se você continuar e persistir, daqui a 6 meses, 1 ano, você vai falar, uau, emagreci, tô muito mais leve, me concentro muito melhor, durmo muito melhor. E aí você se dá conta, toma consciência dos benefícios que você tem em praticar e fazer as coisas de uma forma diferente. E aí você adquire um novo hábito. Ou seja, o RH vai ter que ajudar os líderes a serem consistentes e a praticarem essa nova forma de ser de uma forma continuada, porque senão não vai dar certo. A consistência é a frequência, né? Porque assim, a consistência Totalmente. de mensagem é a frequência. Márcio, eu escutei você falar do complicado, né? Complicado é complicado. Complicado, assim, na minha visão, complicado é montar uma turbina de avião, né, Kaique? Complicado é montar uma turbina de avião, mas você tem manual, você vai lá, você pega a peça, você encaixa a peça aqui, encaixa aqui. Quando eu falo de pessoas, a gente está falando de complexidade. Correto. Né? Qual que é o papel do RH nesse momento como advisor? Quer dizer, eu já estou falando que eu acho que é advisor. Assumindo que é um papel mais de advisory, né? Qual que é então, né, esse posicionamento do RH junto com a liderança no seu papel de influência na organização? Legal. Você... Paty, legal. Eu acho que é um influenciador, sim, né? Vai ter que ser um influenciador. Eu gosto de brincar, na série a gente fala do Aikido verbal, né? Que não é confrontar, mas é usar a energia do outro para a gente usar essa energia em benefício de todos, né? Para a gente ir num caminho, numa direção. Então, o que eu quero falar com isso é o seguinte, eu acho que existem três
não sei se é comportamentos, posso falar em português comportamentos, 3 coisas que a gente faz de uma forma continuada nas organizações, né? Que é a gente comunica o tempo inteiro, a gente negocia o tempo inteiro e a gente coordena o tempo inteiro. O RH tem que ser uma pessoa-chave para ajudar a que haja uma comunicação autêntica, que as pessoas se comuniquem de uma forma adequada, que as pessoas se coordenem de uma forma adequada e que as pessoas negociem desde a essência e desde aquilo que realmente eles querem, ou seja, desde o interesse delas mais profundo, muito menos do que o interesse, uma defesa de interesse, porque o interesse ele não leva a gente a lugar nenhum. Mas aquilo que a gente necessita é o que a gente quer, o propósito que tem por trás é o que move a gente. Então, uma das coisas, entre as várias que nos cabe fazer agora desde o RH, que é mobilizar tudo isso, né, e ajudar nessa criação dessa nova cultura, nessa nova situação, é cuidar para que aquilo que a gente espera ser como organização, a gente quer chegar, seja refletido nos comportamentos, nos hábitos, nos símbolos e nos processos, que isso eu chamo de cultura, da organização de uma forma muito tangível e que as pessoas vejam, né? Não adianta o chefe virar e falar uma coisa e no dia seguinte você vê ele fazendo uma coisa totalmente contrária, né? A gente tem que ser consistente. Eu acho que o RH tem que ser um pouco esse sparring partner, né? O cara que ajuda, né? Trocar essa ideia, a voltar a centrar, a voltar a colocar e fazer e ajudar e apoiar ao líder a tomar essa consciência, porque a gente só pode mudar uma coisa que a gente é consciente. Se a gente não for consciente, a gente não muda, né? Sabe, Márcia, eu tenho uma visão, já fui RH, já estive atrás da mesa, né? Um RH, principalmente aqui no Brasil, pelo que eu vejo, né? Não tenho experiência fora do país, de ser um cumpridor de regras ou de fazer com que a empresa inteira siga regras, né? E pelo que você está me dizendo, nós estamos falando aí de uma mudança de mindset absurdo, né? A gente tem que mudar o modelo mental. Eu tenho que olhar essa questão da complexidade, assumir riscos, né? E saber que eu vou me jogar no vazio, não sei o que vai acontecer por trás. Vai ter que ser um RH protagonista, que vai estar lá na frente, que vai estar fazendo as coisas assumirem, né? E eu tenho que criar um ambiente de aprendizado. Como que esse RH vai se reestruturar em cima? A gente sabe que não tem transparência ainda, né? Dentro da empresa, principalmente dos RHs, na grande maioria das vezes. Não existe uma transparência. Então, assim, o CEO ganha X, todo mundo sabe porque é aberto, empresa de capital aberto, não sei o quê, então as pessoas sabem pela mídia, mas dentro não sabe. Então, como que é isso, né? Uma vez eu estava na Coca-Cola e falei assim, olha, a gente tem que falar como que são os cargos, os salários, tudo, abrir isso, mostrar para todo mundo, porque eles sabem no dia a dia. Não pode. Esconde as 7 chaves. Isso também muda, Márcio? Como que você vê? Esse não é um tema que eu tenha estudado muito, tenho visto, mas é um tema assim que me preocupa e que me chama a atenção. Existem algumas teorias que falam que a melhor coisa seria realmente esse open book policy para todo mundo, né? Ou seja, tudo aberto para as pessoas, que as pessoas saibam, porque realmente no entorno que a gente está, a coisa que o dinheiro vai começar a ser relativo, né? Porque se você não tiver um propósito muito bem definido e tiver um movimento, as pessoas vão ser muito menos motivadas. Sobretudo, talvez nós, a nossa geração, Cris, talvez nem tanto, né? Talvez ainda essa questão da grana ainda possa mexer um pouquinho mais, né? Os baby boomers, nós. Agora, esse pessoalzinho novo que está vindo, eles estão muito mais conectados com o propósito do que com a questão da grana, né? Com o qual existem empresas como Spotify, Netflix, que trabalham com essa metodologia de que todo mundo sabe o que ganha, não? Incluso algumas empresas que quem estabelece os salários são os próprios funcionários, né? E eu acho que funciona. A questão é se a organização está preparada, né? Eu estou trabalhando agora com uma empresa norte-americana que é líder em telecomunicação em países em situação conflitiva, tá? Para não falar outra coisa. Venezuela, né? Venezuela, El Salvador, esses países, né? E a gente estava discutindo sobre a questão do PMS, do Performance Management System, ou seja, como
como pagar retribuição, variável, premiação, como é que a gente faz? Então, a gente pode trazer um modelo que é um modelo como na Cisco, por exemplo, um modelo na Netflix, tal, não sei o quê, mas a organização ainda não está preparada para isso, porque a cultura que opera ainda não está preparada, entendeu? Então, a gente também tem que ter essa visão, essa empatia, digamos assim, né? Para poder implantar e trazer. Eu acho realmente que a gente vai estar indo por um modelo muito mais líquido e muito mais horizontal do que o que a gente busca a hora hierárquico, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive a fortuna de trabalhar desde da metade, o finalzinho de 2018 e todo 2019 quase, numa das maiores transformações à agilidade que houve no mundo agora. É a empresa, o Ambanco, o BBVA, eu posso falar o nome, que é conhecido, que é o quinto maior banco da Europa, 10 maiores do mundo, e que é exemplo e é o exemplo de transformação, a digitalização e a agilidade, né? Eles fizeram uma transformação para agilidade de ou seja, um banco de 130 mil funcionários, né? E eles mudaram 35 mil pessoas para esse modelo novo. Você imagina o que é mudar esse paradigma de uma vez só, né? Mas eles já tinham uma cultura por trás que ajudava a que esse processo fosse feito de uma forma mais sustentável. E mesmo assim, as resistências eram tremendas, né? E por quê? Porque o cara queria bloquear? Não, porque ele tinha medo. Ele tinha medo. Ele estava acostumado a ter debaixo dele 2.000 pessoas, 4 secretárias. E agora ele não tem ninguém, zero. Agora ele tem um PowerPoint que ele tem que fazer com uma equipe que ele tem que dividir de um pool que esse mês ele está lá, mas o mês que vem ele não vai estar. Né? E você fala assim, uau, o que está acontecendo aqui? Né? Quem mandou mudar? Tá tão bom até agora. Né? Mas o problema é que essa empresa, que era um banco, já não é mais um banco. É uma empresa de software que faz transações financeiras. Então mudou totalmente o paradigma deles em muito pouco tempo. Então eu acho que essa questão dos salários, Cris, da transparência da comunicação tem muito a ver com essa mudança de paradigma e a mudança de cultura que essas empresas vão acabar sofrendo, vão ter que acabar se confrontando, né? Acho que até quando você fala, ela era um banco, agora é um software, é uma empresa de softwares, tecnologia que faz transação financeira, ela também se reposicionou, né? Ela compreendeu, né, o seu novo modelo de negócio, que tem a ver com estratégia, com modelo de sobrevivência, futuro, reinvenção, enfim. Eu queria te perguntar, Márcio, na verdade, se é a hora da gente falar de avaliação de desempenho. Mas, na verdade, a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, do que o RH, e usando a palavra que você usou, que é a hora da gente ser empático, do que o RH hoje, na tua opinião, ou pelo que você tem visto, pode abrir mão neste momento, né, para dar conta e priorizar outras questões mais relevantes para o negócio? Eu vou falar uma coisa agora aqui, que menos mal que a gente está virtual aqui, vocês não tem como jogar objetos cortantes e nada que possa me derrubar aqui no cenário. Eu acho que nós, como RH, e eu me incluo, tá, gente, porque eu trabalhei também no RH, nós deveríamos ser uma tecnologia a ser eliminada. Eu falei rápido, esqueçam que eu falei isso já. Por quê? Porque tem que haver uma descentralização do que é o papel do RH. Não adianta a gente acreditar que o RH vai ser aquele que vai solucionar todos os problemas da organização. Não existe, não funciona. O que a gente tem que fazer é ter pessoas, líderes nas organizações que são adultos, né? Que não são crianças que estão batendo o pé e fazendo manha. Né? A gente precisa de líderes realmente que são líderes, que entendem o papel deles, que assumam a responsabilidade, que são vulneráveis, que são respeituosos, que têm uma comunicação adequada, né? Que empoderam a equipe sem medo, né? Que estão dispostos a arriscar e aprender através dos erros e uma série de coisas. Ou seja, eu acho que o RH tem que evoluir para um partner estratégico que marca algumas pautas e que ajuda os líderes a assumirem um papel mais ativo como um desenvolvedor de pessoas. Tá? Para mim é isso, né? E logo o resto, gente. Tudo que é DP, esqueçam, porque vai vir um aplicativo, machine learning, inteligência artificial, big data, e isso com o aplicativo vai estar tudo solucionado. A tendência para mim é essa, né? Que a gente tem aí, que essa parte mais operacional ela desapareça. Hoje em dia, por exemplo, na Xialent, a gente já não tem nenhuma pessoa que está conferindo muito os gastos. A gente tem um aplicativo, tira uma foto do ticket, ele reconhece o valor, o lugar, o preço,
automaticamente vai para o gestor, ele dá um tique que aprova e os caras mandam e remetem e me pagam na minha conta os meus gastos de viagem. Antigamente, você tinha que colar numa folha sulfite, escanear ou mandar uma foto, aí, ou se não, você colocava no envelope, mandava, RH, não sei quem assinava, não sei quem outro assinava, aí daqui a 30 dias, 60 dias você cobrava. Forget it, isso não vai ter mais. Né? E para mim isso vai acelerar muito. Por exemplo, hoje eu estava falando com uma companhia, uma multinacional de uma empresa, a gente fez um webinar de 2 horas, um bate-papo como esse, 2 horas numa empresa de energia aqui que está em Portugal. E uma das diretoras de RH falou assim, Márcio, eu estou super feliz, né? Porque faz 5 anos que eu estava lutando para que as pessoas fizessem home office. E ninguém deixava, porque falava que a gente tinha que assinar e fazer um monte de coisa no escritório. Resulta que, magicamente, em 2 semanas de confinamento, estava tudo solucionado, tudo digitalizado, e hoje em dia a gente não precisa assinar mais nada e a gente pode fazer tudo virtualmente. Você fala, uau! Isso é uma coisa que demorou 5 anos para fazer numa organização. Em 2 semanas, uma vez que estava a plataforma estabelecida, pá, estava feito. Né? Então vai ter uma mudança de paradigma. Eu acho que o papel do RH tem que ser um papel cada vez mais estratégico e mais voltado a apoiar e a trabalhar essa questão, digamos que de fomentar um aprendizado contínuo, que eu chamo de interativo incremental, ou seja, é fazer, provar, integrar. Funcionou? Funcionou. Não se funcionou, integra. Se não funcionou, joga fora e vai para a próxima. Márcio, se você tivesse hoje dentro de uma empresa e fosse um líder, depois que tudo isso normalizasse, ou seja, na hora que a gente puder voltar para casa ou puder voltar para a empresa e a gente tiver convívio, por onde que você começaria como líder de uma equipe? O que você faria? Qual seria a primeira coisa que você faria quando você voltasse para dentro da empresa, como líder? Eu ia brincar agora, ia falar, ia montar um churrasco para todo mundo estar junto. Brincadeira, gente. É uma boa. Mas eu acho Tirando que... churrasco. Sobretudo você, né, Cris, que é vegetariana, né? Um churrascão, né? Assim, boi no rolete. Brincadeira, gente. Desculpa os vegetarianos que estão aqui. Ou veganos. Não, eu acho que é o seguinte, quando a gente voltar, a questão é não sei quando é que a gente vai voltar e como a gente vai voltar, né? As pessoas estão se dando conta agora que talvez não precisam mais de 500 metros quadrados de escritório, que provavelmente com 100 metros quadrados e rotação de mesas é suficiente. E que a gente tenha momentos de qualidade seja suficiente de forma periódica. Então, eu acho que eu faria seria realmente trabalhar a conexão, estar junto, se escutar e perceber, e se dar o tempo para perceber, uau, né? Tudo que a gente teve e que a gente não dava valor até agora. Né? Hoje eu estava falando com outras pessoas e eles falaram assim, nossa, eu estou super feliz, né? Hoje eu saí a primeira vez para correr. Né? Eu falei, pô, que legal. Ela falou, não, legal não, é fabuloso, porque faz anos que eu corro e eu nunca tinha prestado atenção o bem que me fazia, o maravilhoso que era, ou o prazer que eu tenho de comprar pão, ou de ir no supermercado. Hoje eu brigo com a minha esposa para ver quem que vai no supermercado. Há 2 meses atrás eu brigava para não ir no supermercado, e hoje para mim é um passeio que eu agradeço assim, falo, meu Deus, que bom que eu posso comprar e ir no supermercado, né? Que bom ter uma fila, porque de repente eu vou conhecer, vou falar com alguém na fila, mesmo que esteja 1 metro de distância, pelo menos alguém diferente, não seja minha mulher e meus filhos. Né? E eu estou vendo a pessoa. Então, eu acho que a primeira coisa que eu faria quando eu voltar para a empresa é sentar, escutar as pessoas e pensar como é que a gente quer estar nesse novo normal. Né? Como é que a gente está aqui? A gente tem necessidade de tudo isso ou a gente pode reduzir e a gente pode trabalhar de uma forma diferente? O que serve para vocês? Né? O que a gente... eu faria o que a gente chama na Axiom de After Action Review, né? Ou seja, uma revisão após a ação. Né? Fala assim, o que funcionou, o que eu fiz que foi legal, que funcionou de tudo isso, o que eu poderia ter feito melhor e não funcionou, e o que eu gostaria de pedir da próxima vez que a gente tivesse a oportunidade de voltar a fazer isso. E eu acho que essa reflexão de entender quais foram os presentes que esse confinamento trouxe para nós, quais foram as pedras, né, digamos assim, as pedras ou as armadilhas que trouxeram, as desilusões que trouxeram, né? E qual foi o grande descobrimento que nós tivemos durante esse período de confinamento? Esse negócio assim, uau, eu não sabia que eu gostava tanto de passar aspirador. Não sei, né?
Mas eu acho que é isso, a gente abraçar, né? A gente tomar o tempo e se cuidar, né? Com uma certa ternura, com respeito, né? Acolher, né? Eu acho que a palavra acolher, a gente fala em português, né? Acolher existe, né? Acolher? Sim, Oh, Sim, embrace. acolher. Embrace. Acolher, para mim, eu acho que é uma palavra super importante agora na volta de retomar essa nova normalidade, né? O acolher as pessoas. eu estou escutando você falar, Márcio, tá me passando várias coisas na cabeça, assim, né? Mas, principalmente, como é que dica que você dá para o RH que não está nessa mesma página que você está dizendo? De ser advisor, você falou do relógio, você falou da bússola, eu uso a árvore e floresta, né? O RH que está olhando para a árvore, perdeu a visão da floresta, o RH que está fazendo de tudo para se conectar ou para fazer tudo dar certo agora, mas quando as coisas voltarem, vai ficar voltando, né, nos temas bit bytes de processo, do ciclo de ação e desempenho, do ciclo do sei o que, né? Que dica que você dá para esse RH que não está nessa mesma página, né, que você está falando de humanização, de estratégia, enfim? Me surgem duas respostas para falar dessa tua pergunta, Paty. Eu gosto dessas tuas perguntas. A primeira, mais radical, começa a retrabalhar teu currículo porque a tua empresa vai falir. Ela não vai sobreviver esse novo contexto, né? A médio e curto prazo ela vai acabar falindo e não vai dar certo. Então, começa a preparar teu currículo, faz alguma formação, conecta com o teu propósito e se manda daí porque a coisa vai ficar feia. Mas isso poderia ser uma coisa vista talvez um pouco mais passiva. O que eu diria é que a gente vai ter que focar naquilo que a gente é capaz de mover. E a melhor coisa que você pode fazer para fazer com que as coisas mudem, você sendo a mudança que você quer ver na tua organização. A forma com que você faz as coisas, a forma como você comunica. É aquele negócio que eu falei para vocês, né? Comunicar, coordenar e negociar. Como RH, que estou numa empresa que tem uma cultura mais passiva, uma empresa com uma cultura mais retrógrada, que está, na verdade, decretada a desaparecer, porque se ela não mudar essa forma de ser, ela provavelmente vai desaparecer. Que forma que eu posso começar a comunicar, negociar e coordenar para que eu seja um modelo a ser seguido nas organizações e que as pessoas comecem a notar a diferença? A melhor forma, gente, isso é uma coisa que aqueles que são mais crentes, que acreditam, né, em Deus, falam que é o seguinte: a melhor forma de você falar é você dar o exemplo. Se você conta, as pessoas não vão te ver. Agora, se você dá o exemplo e você é o exemplo, as pessoas te seguem, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer o máximo para ser o exemplo. Sem ser o exemplo, vai ser muito difícil que a gente possa fazer com que as coisas aconteçam. Ô, Márcio, que pergunta que eu e a Patrícia não fizemos e que você acha que vale a pena trazer aqui como assunto? Uau, boa pergunta. Eu falei tanto já que eu já estou sem voz aqui. Deixa eu dar uma pensada. Eu acho que tem uma questão aqui muito bacana que tem a ver com a crença coletiva ou uma coisa que está muito enraizada na nossa cultura, que é o seguinte: as pessoas elas são premiadas ou elas são valorizadas por elas saberem a solução, elas saberem das coisas, né? E eu acho que isso é um modelo, gente, que está falido, não funciona mais. A gente tem que começar a premiar a curiosidade. Porque o saber tudo, como eu falei para vocês antes, do entorno complexo e caótico, onde a gente está se movendo, o saber tudo pode ser a falência das organizações. Então, você não precisa saber tudo já. Você precisa saber, ter curiosidade e saber como é que você vai testar e provar essa hipótese que você tem da melhor forma possível. Então, o que me preocupa muito em tudo isso que está passando, está acontecendo agora com a gente em geral, né? E eu trago para reflexão, porque é uma reflexão que eu tenho com a Mari, com a minha esposa, é que o modelo que os nossos filhos têm na escola é um modelo antiquado, é um modelo que já não funciona mais para essa nova realidade das organizações que a gente está. E 60%, segundo um dos Covey falam, né? Não sei se é o Steven ou Frank Covey, não sei quem deles fala, que ele falou assim, não, 70% dos trabalhos que os nossos filhos, que nasceram na década de 2000, vão ter, ainda não existem. 60%. Né? Ou seja, a gente está preparando nossos filhos para fazer alguma coisa que a gente não sabe ainda qual vai ser.
Então, para mim, eu acho que é um tema de fundo aí, né? A gente teria que estar tratando de influenciar não só no nosso mundo, mas nos nossos filhos, as pessoas com quem a gente, essas crianças que a gente pode influenciar um pouco, aonde elas colocam o valor. Como é que a gente premia os nossos filhos? O que a gente faz? Eu acho que isso é um passo prévio ainda, e muito importante, que tem a ver com a cultura, porque é muito difícil a gente mudar isso. Você é premiado, você tira uma nota de uma coisa que você provavelmente teve que decorar, né? Eu tive a fortuna de estudar engenharia, sou engenheiro, me formei em engenharia na Alemanha. E quando eu fazia faculdade na Alemanha, há 20 anos atrás, eu podia usar todos os livros, porque não adiantava usar todos os livros. Ou eu tinha entendido o princípio, ou eu estava falido, né? Então era um conceito que eles já traziam há 20 anos atrás. Eu vejo ainda na escola, algumas escolas, nossos filhos vão na escola Waldorf, que não tem muito a ver com esse modelo agora, mas eu vejo algumas escolas, algumas leituras, algumas coisas que eu vejo, que a gente continua premiando sobre um modelo que não vai funcionar mais, gente, que não vai mais funcionar. É um modelo de escassez, né? Por quê? De escassez de opções, porque a variabilidade que a gente está enfrentando agora, que a gente vai enfrentar cada vez mais, é cada vez maior, né? Então, esse é um conceito que eu acho que é importante. E o outro conceito que eu acho que é legal, que a gente não tratou aqui, é o seguinte. Por exemplo, quando eu conheci a Mari, que não faz muitos anos, mas foi, nosso relacionamento foi muito intenso, porque a gente fez tudo rapidinho, casou rapidinho, teve filho rapidinho, fez tudo rapidinho. Não existia o WhatsApp. Eu tô te falando que nós nos casamos há 7 anos atrás, 6 anos atrás, né? Não tinha WhatsApp, gente. Eu ficava perguntando, como é que eu falava com ela? Era SMS, telefone, sinal de fumaça. Mas eu não tô falando há 20 anos, eu tô falando de 7, gente. Tô falando de 3, 4 anos atrás, né? Então, assim, nós estamos agora vivendo uma geração, um momento da hiperconectividade, da hiperevolução dos dados, da ciência, de uma série de coisas, né? E a gente está surfando isso. Só que tem um problema. Não só no âmbito profissional e tecnológico, desse ponto de vista profissional, estão evoluindo, mas as tecnologias também que tem que ver de como a gente pode se cuidar desde o ponto de vista da nutrição, desde o ponto de vista de saber como funciona a mente, como a neurociência, dos hormônios, como a gente pode influenciar, do sono, do impacto do poder da meditação, do impacto do poder de uma prática espiritual equilibrada. Ou seja, existe uma série de outras ferramentas por trás, que existem, estão aí, mas as pessoas não estão sendo capazes de integrar esses conhecimentos para ganhar em qualidade de vida da mesma forma que a gente está ganhando em velocidade de aprendizado, ou velocidade de adquirir esses gadgets, adquirir esses aplicativos, adquirir essas ferramentas todas. Então, para mim, seria um chamado, eu falo assim, pessoal, em vez de vocês ficarem preocupados agora com vacina, com não sei o que e tal, olha, muda teus hábitos, se alimenta melhor, dorme melhor, medita mais, ora mais, agradece mais, que o teu sistema imunológico vai subir e você vai ser muito mais feliz. Mas a gente não está fazendo isso. Isso tem um impacto direto no papel dos líderes. Os líderes têm que ser os caras que agora têm que começar a se cuidar 100%. Os caras têm que estar bombadaços, no sentido de que é o biohacker, né? Não é o hacker informático, é o biological hacker. É o cara que tem que entender como funciona o corpo dele e saber quais são os suplementos que ele tem que tomar, quantas horas ele precisa dormir, qual que é o workout que ele vai fazer, qual é o exercício que ele vai fazer para se sentir equilibrado, para estar o quê? Zerado. Né? Zerado para quê? Para poder afrontar e poder surfar a velocidade com que a tecnologia está fazendo com que a gente surfe agora. Hiperconectados, gente. Hiperconectados. Né? Era isso, essas duas coisas assim que eu acho que eu tinha assim, que eu tenho e que estão mexendo comigo ultimamente. Você acha que depois de tudo isso vai ter uma abertura maior para se falar de espiritualidade dentro das organizações? Cris, minha opinião é que sim, né? Eu estou convencido disso. Eu tenho visto alguns movimentos nesse sentido, por exemplo, na Alemanha, muito mais fortes do que na Espanha, por exemplo. Você pode falar hoje, curiosamente, do meu ponto de vista, pelo menos meu limitado conhecimento e experiência que eu tive agora na Europa Central, inclusive na Suíça, é muito mais fácil você falar de espiritualidade, de meditação, de uma série de coisas que as pessoas podem confundir com espiritualidade, muito mais fácil de falar do que falar, por exemplo, na Espanha. Né? Eu acho que no Brasil, inclusive, é muito mais fácil também. Por que essa distinção? Porque você acha que tem a ver com cultura? Você tem Sem dúvida. Eu acho que tem a ver com a cultura,
com a crença coletiva, né? Tem uma série de coisas aí complicadas de fundo que eu acho que impedem. Mas eu acho que coisas como a que está acontecendo agora com o COVID vai fazer com que as pessoas conectem com esse propósito, com essa conexão mais espiritual, uma forma diferente do que a gente tem feito agora. Muitas vezes vão ter que ser obrigados, porque você vai querer acreditar em quê? Você não pode acreditar em nada. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Márcio, a gente está chegando quase no final. Esse é o momento que a gente costuma abrir para perguntas, para outras pessoas participarem. Eu só queria fazer um check com você, porque se eu escutei você dizer que RHs e líderes estejam mais atentos ao seu funcionamento, né? Autoconhecimento, conexão, humanização, do que processos que vocês cuidavam antes, né? Que se tornou pequeno diante de tudo que a gente está fazendo hoje, está passando hoje, né? Então, voltar agora, em julho, começar a mandar cartinha de media review, de sessão de feedback, sabe assim? Não, coisas que não fazem mais sentido, mas sim cuidar da saúde mental, do equilíbrio emocional próprio do trabalhador. Eu acho que eu escutei isso por detrás da tua fala, assim. Sim, totalmente. Totalmente. Conexão antes de contexto, antes de conteúdo. Conecte com as pessoas, porque se as pessoas estão conectadas, elas vão comer o mundo. Um cara motivado, ele vira 24 horas para poder entregar uma proposta. Se está muito conectado com o valor dele. Para um cara pouco motivado e bem pago, ele vai para casa dele e fala assim, eu ganho demais para poder trabalhar até essas horas. Amanhã eu volto e termino isso rapidinho. Entendeu? Assim, que não estou buscando que o cara fique 24 horas, mas tentando explicar que é muito mais importante a gente se cuidar, se conhecer, tomar consciência das nossas limitações, das nossas capacidades, habilidades, né? E conectar com as pessoas, conectar. Né? Quando a gente conecta realmente com as pessoas, é outra coisa. Nesse olhar curioso que você trouxe, né? Tá sempre mantendo o olhar curioso, explorar com perguntas. Falando disso, explorar com perguntas, pessoal, né? Vamos abrir aí, senão eu e a Cris, a gente toma tudo e a gente Vinícius, abre tua câmera que eu quero ver seu rostinho, Vinícius. Quantos anos que eu não te vejo, menino? Esse é o momento... Desculpa, seria muito Cris. legal. É que eu vou abrir aqui, pera um minutinho. Se vocês pudessem abrir as câmeras para a gente ver o rosto de vocês. Olha só. A gente fala tanto de conexão, né? E a gente... Posso fazer uma pergunta? Vai, Kaique, manda. Márcio, obrigado. Você brindou hoje algumas coisas extremamente interessantes quando a gente olha para esse mundo aí afora. Eu já fui área de negócio, já fui RH, hoje eu estou em área de negócio de novo e eu passou um filme na minha cabeça de tudo isso que você falou e aí vem o meu questionamento. Você poderia falar se o fruto de muitas fusões, de muito merge and acquisition que a gente já tem hoje em dia, ele é fruto dessa falta de estratégia e isso resulta justamente nas empresas acabarem sendo adquiridas por outras maiores porque ela se perde no meio desse processo? E aí você poderia falar, pô, mas cadê o RH no meio disso? Porque fica aquela discussão, às vezes, do head de RH que fica, não, porque nós temos que ser estratégico, nós temos que entrar não sei o quê. Só que isso daí parece missão e visão de empresa. A hora que você pergunta para o cara na prática, o que você vai fazer para colocar isso como objetivo, ninguém sabe o que fazer, aí volta para a prancheta de novo. Eu vejo muito isso acontecendo hoje no dia a dia. Então, como é que a formiga empurra o elefante nessas multinacionais quando esse movimento acaba acontecendo? Eu vi muito você falar sobre isso aí. Eu acho que assim, existe uma casualística enorme, né? Eu posso trazer alguns exemplos aqui de empresas que foram obrigadas a vender ou se venderem ou, por exemplo, a fusionarem com outras empresas por uma falta de abertura, ou seja, com o mindset de sabe tudo, de knower, que a gente fala na Challenge, do que ter uma visão uma questão de curiosidade. Tem uma anedota aí que não lembro os nomes agora, só me desculpar os nomes, mas, por exemplo, há 20 anos atrás, um rapaz conseguiu burlar a segurança e estava na sala do presidente e sócio fundador da Blockbuster, né? E virou para o cara e fez uma proposta para esse cara, né? Falou, olha, é o seguinte, eu
tem uma ideia aí da gente começar a fazer uma plataforma digital em que a gente disponibiliza os vídeos, os áudios, os filmes, né? Não sei o quê. O cara falou, cara, desculpa, eu não tenho tempo para essas coisas. Eu sou um cara que tem que cuidar de não sei quantos milhões de lojas da Blockbuster, não sei o quê. Resulta que esse cara que conseguiu entrar lá dentro é o fundador da Netflix, que acabou com a Blockbuster, né? Então, assim, essa questão do mindset das organizações e da cultura da organização, que é pautada pelo mindset dos líderes, é chave nisso, né? Tem algumas que eu acho que fazem essa fusion, que se fusionam com outras para poder serem mais fortes, para poder buscar sinergias, para poder crescer, né? Crescimento inorgânico, uma série de coisas, empresas familiares que já não têm, que já está na terceira ou quarta geração e o propósito já está lá atrás, não sabe nem porque o avô fundou, e fala, essa porcaria não quero mais, vai lá, vende a empresa. Então, eu acho que assim, a casualística é grande. Mas eu te diria, né, se eu te entendi bem, Denis, que tem a ver um pouquinho com esse mindset de fixo ou de sabe tudo, que acaba impactando a organização e que faz com que a organização seja cega, né? Ela seja cega para poder entender. Uma outra anedota rápida, eu estava no Brasil numa empresa, falando com o presidente, fundador de uma empresa que faz óculos, não vou falar o nome, tá? E aí ele virou para mim e falou assim, Márcio, quem é o meu competidor? Aí eu pensei, falei, putz, qual que é o competidor desse cara? O que eu vou falar agora? Eu vou pensar, né? Eu falei, deve ter uma pegadinha aí, mas você tá tão cansado, já sabia que não ia ganhar um projeto, gente. Eu falei, vou chutar o balde. Eu falei, ó, a Ray-Ban. Ele falou, não é a Ray-Ban. Eu falei, não, quem é então? Ele falou, Havaianas é o meu competidor. Eu falei, Havaianas? Mas você vende óculos? Como eu vou colocar o chinelo na cara? Ele falou, não, é que é uma compra por impulso. O cara que compra o meu óculos é o cara que compra Havaianas quando ele vai no shopping. Se ele vê Havaianas antes do meu óculos, ele vai gastar os 50 conto antes no chinelo do que com o meu óculos. Então, adoro comprar Havaiana por impulso. Né? Então, assim, aqui em casa tá proibido, a gente não usa mais Havaianas. Porque acho que as crianças têm Havaiana para as próximas, até que elas se formarem no colegial, elas já têm Havaianas aqui. Mas é essa questão, né? Que essa falta de humildade, essa falta de abertura de mente, de acreditar, de não entender que a gente está num paradigma agora, gente, que a gente não sabe quem é o nosso competidor. O nosso competidor pode ser a senhorinha que está vindo aqui vender uma coisa na tua porta e daqui a pouco ele vai vir comprar a tua empresa. Porque ela teve uma baita sacada, que teve uns investidores que acharam super, pum. E aí tá entendeu? Uber, bom, tudo aquilo que a gente está experimentando, né? Não sei se te respondi, Denis. Não, sim. São concatenando as ideias, sim. Eu teria mais um monte de perguntas, a Paty me conhece, mas eu vou deixar para o povo aí poder aproveitar também esse momento com você. Obrigado, Márcio. Aproveita. Pessoal, se ninguém for perguntar, a gente vai chamar aqui de novo, Márcio. Tá escrito Denis, mas não é Denis, né? Posso fazer uma pergunta? Por favor, Simone. Márcio, boa noite. Vendo, né, a sua fala, eu fico pensando também que a gente preocupa muito com o que o RH, né, deve fazer, qual tipo de atuação e o que a organização deve fazer nesse momento, mas me vem também a questão do funcionário, do colaborador que está em home office, e eu imagino que não vai ser a mesma pessoa que vai voltar para dentro da organização quando a gente tiver esse retorno. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que a gente pode esperar dessa pessoa que está voltando e passou por uma experiência, às vezes, de 1 mês, 2 meses, uma experiência que a gente jamais imaginou ter, né? De ficar home office, cumprir metas, cuidar da família, dos filhos. Qual que é esse profissional? Qual o perfil desse profissional que está voltando? E o que ele vai exigir também, né? Do RH, de uma atuação diferenciada. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ótima pergunta. Ótima pergunta, Simone. Uau! O que a gente pode esperar dessas pessoas que... eu acho que eu saí do mundo da engenharia e passei para trabalhar com as pessoas porque cada pessoa é um mundo, né? E é difícil a gente poder definir. Com as máquinas é muito mais fácil, né? Você aperta os botõezinhos, põe as engrenagens e o troço funciona. Joguinho de óleo, a coisa funciona. Essas pessoas a gente não sabe o que vai acontecer ou como é que elas vão estar. A primeira coisa, eu acho, Simone, é a gente fazer uma atenção primária, que eu chamo. A gente cuidar já, hoje. Ligar pro cara e falar, e aí, como é que você tá? Como é que tá sendo para você? Né?
Quando a gente fala de igualdade, né? Como é que chama? Tem uma expressão para essa, meninas, me ajudem aí, a expressão que a gente está falando agora de igualdade, como é que chama? Tem o termo Igualdade inglês? Não, igualdade tratar que é de igualdade nas organizações, né? A questão Diversidade. Diversidade, obrigado, diversidade. A gente estava falando de diversidade, quando a gente falava de diversidade, a gente falava de um determinado grupo de pessoas. Hoje, a gente fala de diversidade daquela mãe, daquele pai, que até ontem eram normais, entre aspas, e que agora já não podem trabalhar como eles estavam, porque ele tem um gurizinho, um filhinho, tá grudando no pescoço dele o tempo inteiro, e ele não tem com quem deixar. E os colegas dele têm que começar a aceitar que ele não vai estar tão disponível como ele estava antes, quando ele estava no escritório, porque ele tem que cuidar da criança que está lá, que precisa dele. Ou seja, ele passa a ser parte de um coletivo que até agora ele olhava de olho de lado, falando assim, pô, esses caras cedem demais, né? Deviam começar a fazer alguma coisa. Ou seja, para mim, esse atendimento primário que tem que acontecer já tem que estar acontecendo agora, né? É ligar e falar, tudo bem? Como é que você está? E aguentar o silêncio. 1, 2. E não se preocupem que antes de 3 segundos eles vão começar a trazer tudo aquilo que estão preocupando para eles. Mais do que perguntar, e aí, como é que a gente vai fazer, como está fazendo? Não. Isso não importa agora, é como você está. E aí a gente vai saber um pouco mais como essas pessoas estão chegando, né? E como é que elas querem chegar, né? Eu acho que essa empatia e atender as pessoas com amor, o amor para mim vai ser a palavra-chave, né, para as pessoas, porque a gente vai ter que praticar isso, né? Eu tenho pessoas, o que eu tenho feito tem empresas agora multinacionais, tá? Eu posso falar um exemplo para vocês. Na Alemanha tem um CEO de uma empresa que eu sou coach dele, e a empresa está numa situação muito, muito complicada, uma multinacional, está em 40 e poucos países, está muito complicado, cortou tudo, né? Ou seja, que a gente está fazendo zero. Mas eu falei para ele, já que a gente não pode fazer uma sessão de coaching, vamos tomar um café virtual? Ele falou, se é um café virtual e você convida, eu vou. Eu falei, beleza, então vamos lá. Mas o que eu estou fazendo com isso? É conectar com essas pessoas para poder escutar. Eu falei, cara, e aí? Né? Eu vim tomar um café com você, me conta. E já tá, acabou, eu não faço mais nada. Aí ele termina a sessão, o café, e fala, pô, Márcio, foi ótimo, adoro falar com você, bater esse papo com você. Eu não falei nada, eu só perguntei, como é que você tá? E a partir daí, as pessoas conseguem processar as coisas e me agradece, fala, maravilhosa essa tua sessão de coach, foi a melhor de todas. Falei, obrigado, realmente, não, obrigado, mas obrigado a você, tá, acabou. Né? É praticar empatia, né? É estar aberto, é se conectar, é estar de coração, deixar o ouvido para essa pessoa, uma escutativa de verdade, e você não querer dar lição nem dar conselho, né? É simplesmente ouvir. E Simone, é assim, né? Não se preocupar em tentar solucionar o problema da pessoa. Você não vai, talvez você não possa nem solucionar, mas o que ela quer é só ser escutada. Com isso já, ela vai voltar com 20 quilos a menos. Ela vai assim, nossa, hoje eu fui pro trabalho e foi ótimo. Mas por quê? Aí não sei, aconteceu, eu falei tanto, as pessoas me escutaram, me entenderam, mas foi ótimo, acabou. Né? Eu acho que é isso. A gente tem alguns minutinhos, né? Tem muita empresa investindo já em rodas de conversa, e eu acho que sem dúvida. É isso mesmo, assim, é o acolhimento, a escuta, né? E acho que isso já é acaba sendo um grande diagnóstico, né? Para saber como é que as pessoas vão voltar aí, até respondendo um pouquinho da pergunta da Simone. A gente tem mais 2 minutinhos. Você sabe que eu já vi um exemplo, Paty, só para poder colaborar com essa questão que o Márcio falou e que vocês estão corroborando, até em situações de licença maternidade, às vezes quem trabalha é o homem na empresa e aí a esposa tem o nenê. A área médica da empresa ligar para a esposa do funcionário para saber se está tudo ok, se precisa de algum tipo de auxílio, se ocorre tudo bem. E isso transforma, porque a primeira vez que você vê esse tipo de coisa acontecer, você fala, pô, mas calma aí, funcionário sou eu. Estão ligando, pô, que bacana, é acolhedor, acho que essa é a palavra que a gente está tratando aqui. Então me veio à mente esse exemplo. Bem bacana. É isso aí. Pessoal, a gente tem mais 2 minutinhos. Alguém quer arriscar mais uma pergunta?
Eu preparei um PowerPoint, depois eu vou passar para a Patrícia e para o Márcio dar uma olhada para colher aí algumas contribuições e a gente vai mandar para vocês, se vocês quiserem, coloca para a gente, por favor, aí o e-mail de vocês no chat, para que nós possamos mandar para vocês. Até a semana que vem a gente encaminha para vocês, porque eu preparei, eu li alguns textos, algumas informações e separei alguns livros também, coloquei 2 ali como indicação, que é super legais, eu vi hoje na Harvard Business, e queria compartilhar com vocês isso daí. Então, legal. Quem tiver interesse, coloca pra gente. E aqui de primeira, eu quero agradecer a você, Márcio, apesar de ser 11 horas da noite aí na Espanha. Meia-noite já, meia-noite. Meia-noite. Muito obrigada, meu querido amigo. Que saudade de você, da Mari e das crianças. Deixa um beijo enorme, querida Mari, também, que está aqui. Um beijo para você, Márcio. Muito obrigada mesmo. Pati? Márcio, acho que a gente falou tanto de acolhimento, não tem mais acolhimento do que isso, né? Então, obrigada por você ter vindo, acolhido o nosso convite. Estou muito grata de ter acolhido você também, a gente permanecendo nesses encontros. Pessoal, a gente vai fazer agora esse ponto de vista só uma vez por semana, às quintas-feiras, nesse novo horário, que é às 18 horas, porque também estávamos ficando cansadas, viu, Márcio? Então, foi um repensar de autocuidado, né? Então, a gente vai fazer uma vez por semana, às 18 horas. A gente compreende que quem está aqui é porque está vindo de coração e reservou essa agenda também para esse cuidado pessoal, para esse momento pessoal. Então, a gente quer agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje nesse novo horário com a gente. Márcio, incrível essa conversa, muito obrigada, foi um prazer imenso te conhecer. Mari também. Patrícia, obrigado. Né? Muito legal. Cris, obrigado, gente. Contem comigo, se vocês precisarem, que estão assistindo aqui ou que assistam depois o vídeo, é só entrar em contato comigo pelo LinkedIn, o meu perfil é Márcio Marcos, e se vocês perguntam para a Patrícia e a Cris, elas têm o meu contato aí. Encantado de responder e estar com vocês aí nesses momentos de transição aí tão interessantes, tá bom? Obrigado, gente, pela oportunidade. Grande abraço. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Parabéns. Maravilhoso. Parabéns, obrigada, Val. Até mais, parabéns. Tchau, tchau. Venham, batendo venham às 18 horas. Venham, bota muito na agenda. Bom, obrigada. Valeu. Olha, Juliano, faz tanto tempo que eu não vejo. Adorei te ver. Mari, continua linda, Mari, que linda. Continua linda no mundo. Também, Patrícia. Patrícia, acho que são a próxima